Você já teve a sensação de que por mais que você se esforce para conquistar algo ou para transformar algo na sua vida em uma determinada área, não acontece? Você vive patinando? Você já ouviu falar de ganhos secundários? Pois é, existem mecanismos inconscientes que podem estar atuando na sua vida, ou seja, você tendo ganhos secundários que você nem imagina quais são eles e por que eles estão atuando dentro de você, que estão te impedindo de conquistar isso. Pensando nisso, a gente gravou uma live que foi incrível, né? Sobre quero mudar a minha vida e não consigo, falando desses ganhos secundários. Eu separei aqui os melhores momentos para você e no finalzinho eu tenho uma surpresa especial, mas só vai fazer sentido se você ver esse vídeo até o final. Eu espero que você goste. Então, gente, é muito legal esse tema que a gente vai trazer e já parto do princípio aqui a partir dessa pergunta, né? Tenho depressão, quais são os ganhos que uma depressão pode trazer? Cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história de vida, cada pessoa tem as suas experiências, cada pessoa tem os seus próprios ganhos, né? Dentro daqueles padrões que ela não consegue mudar. Então não tem como generalizar e não tem algo como causa e efeito. Tenho ansiedade, quais são os meus ganhos secundários? Então eu vou trazer vários exemplos para vocês, tá? Vou explorar muito isso realmente é algo que dentro da terapia, pelo menos aqui eu conduzo, só posso falar de mim, tá? Dentro da terapia que eu conduzo é um ponto muito importante que mais cedo ou mais tarde a gente chega, porque realmente se a pessoa continua emperrada ali, ela precisa saber o que ela está ganhando e claro que as primeiras respostas sempre são eu não ganho nada com isso, em ter esse problema, né? É só a parte consciente, aí é só o explícito defendendo dinâmicas implícitas, na maioria das vezes. Zona de conforto, ela não tem nada de confortável. Você já pensou sobre isso? A zona de conforto, ela é zero conforto. É uma zona de sofrimento conhecida, é assim que eu gosto de chamar essa tal zona de conforto. Bom, bora lá, gente. Eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Então, dentro do processo terapêutico, né, eu ouço bastante, principalmente nas minhas vivências, em especial o treinamento Metamorfose, né? Assim que eu apresento o treinamento Metamorfose para quem vem, então eu pergunto para as pessoas o que elas foram buscar ali, né? Então, o que você veio buscar aqui? O que você está fazendo aqui? E elas preenchem um formulário antes que eu leio com muita atenção, principalmente as entrelinhas das pessoas que vão estar lá. São pouquíssimas pessoas de cada vez, porque é um trabalho muito personalizado, né? Não é uma palestra ou uma sequência de palestras onde eu palestro e levo mais um montão de pessoas para palestrar. Não, é uma experiência terapêutica muito profunda, individualizada e personalizada. Então, é muito legal ouvir o que as pessoas trazem, né? O que elas querem, porque a gente vai ouvir, né, desse inconsciente, desse implícito, o que ela precisa. Então, começa a emergir. E as pessoas que eu dou continuidade nesse trabalho, né, em sessões, a gente vai lapidando tudo que a gente encontra nessas experiências, a gente, na maioria das vezes, se esbarra com esses ganhos secundários. E tem algo bastante interessante, né? Então, ultimamente eu tenho gravado muitas lives, talvez você tenha me acompanhado, né? Talvez sim, talvez não, não sei. Mas é muito legal, porque eu recebo muitas perguntas depois, muito feedback, muitos comentários. E as pessoas, às vezes, comentam, tipo, uma live de 2 horas, pegam um trechinho de 3 minutos ou de 30 segundos e ouvem somente aquilo que combina com o que elas querem ouvir, né? Então, isso é muito interessante. Você já leu um livro pela segunda vez? Você pega partezinhas aí que você não viu, não é verdade? Então, a live é a mesma coisa. E muito interessante é que a gente filtra muito com aquilo que a gente quer acreditar, com aquilo que a gente quer ouvir. Então tem casos assim dentro da terapia que é declarado assim, a pessoa chega nesses ganhos secundários, eu declaro para elas, ela entende, mas como se numa próxima sessão ganha tanto por ter aquilo que ela se esquece que ela está ganhando aquilo e volta no padrão habitual. Vou me explicar para você entender bastante o que isso significa, né? Porque se eu for perguntar para vocês aqui, todos nós queremos mais saúde, mais prosperidade, mais dinheiro, a gente quer um corpo legal no shape, a gente quer uma vida mais plena, com mais paz, né? Acredito, né? Não sei se você quer mais depressão, mais tristeza, acho que não, não é verdade? Então, geralmente as pessoas vêm em busca da terapia, né? E acredito que isso nunca vai mudar, né? Infelizmente.
somente por uma dor extrema, né? Primeiro a gente visita o canal do YouTube aqui, o Facebook por ali, tenta procurar um monte de técnicas milagrosas e mágicas que me tire aquela dorzinha, não é verdade? E tem técnicas que são eficientes para limpar camadas superficiais aí, mas algo mais profundo aí parece que o negócio não funciona tanto, né? Por quê? Porque essas partes mais profundas, pense naquilo, né? Então você pode escrever aqui, inclusive, o que é que você mais deseja mudar na sua vida e que você vem está emperrado nisso, né? Vem se emperrando nisso, vem patinando nisso, vem se esforçando e não conseguindo. Talvez emagrecer, né? Ter um corpo no shape, talvez seja prosperar mais, talvez seja trocar de emprego, talvez seja sair da casa dos pais uma vez que você está casado, né? Mas enfim. Então escreva aqui pra mim, o que é que você vem patinando muito, que você faz e não consegue. De repente você está se debatendo com uma depressão, de repente você está se debatendo com uma síndrome do pânico, ansiedade, com algum sintoma, de repente você está se debatendo com algum padrão, como a dificuldade em relacionamentos. Com o que é que você vem se debatendo e patinando ultimamente? Augusto, por favor, o que uma pessoa ganha dentro de um relacionamento ruim? Eu não sei o que uma pessoa ganha dentro de um relacionamento ruim. Quando as pessoas que estão em relacionamentos ruins e vêm para o processo terapêutico, eu ajudo elas a descobrirem o que elas estão ganhando dentro daquele relacionamento ruim, caso elas queiram sair daquele relacionamento ruim. Então, que nem eu falei aqui, cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar e falar é uma causa e efeito, né? Enquanto a gente não entender que nós somos seres únicos, somos seres individuais, temos as nossas características e as nossas experiências, porque muitas pesquisas, inclusive, foram feitas com gêmeos que vêm do mesmo útero, do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo momento e passam por experiências semelhantes. E qualquer mãe que tem gêmeos sabe que eles têm personalidades diferentes, né? Que já vai se desenvolvendo ali dentro do útero. E a gente pode passar por mesmas situações e interpretar de formas completamente diferentes. Eu me lembro quando eu estava atendendo um parzinho de gêmeos, né? Eles tinham seus 15 anos e tinha acontecido algo bem trágico, né? Um acidente de carro com o pai, a mãe. A mãe acabou falecendo, foi algo realmente muito pesado. E os gêmeos vieram nas sessões, né? Eu atendia um de cada vez. Para um, foi um processo muito mais leve processar tudo aquilo. Para outro, foi extremamente difícil, foi completamente diferente, né? O tipo de terapia que eu fiz com cada um, né? Isso vem muito da filosofia ericksoniana. Não tem protocolos, passo 1, 2, 3, 4, 5, como se servisse para todo mundo. A gente não é uma geladeira, uma máquina de lavar, uma televisão, gente, quer trocar uma pecinha. Então a gente tem que respeitar muito a individualidade e isso, né, o terapeuta que consegue fazer isso traz a riqueza encontrando os caminhos que aquela pessoa precisa, a comunicação que aquela pessoa precisa, né, para ajudar ela nisso. Então não tem como a gente falar causa e efeito. Que ganha uma pessoa num relacionamento ruim? Sei lá, mas ela tá ganhando alguma coisa, tem ganho secundário. Então sempre tem esse freio de mão puxado aí, essa autossabotagem danada, né? Quanto mais específico você é, mais fácil a gente explorar no final, que eu vou passar um exercício para vocês sobre esses ganhos secundários, tá bom? Então eu vou passar alguns exemplos, a gente vai começar a falar. Então eu estava falando do treinamento metamorfose, que as pessoas chegam com vários desejos, né? Entenda que nessa vida, gente, tudo tem um preço. Tudo tem um preço, né? Então é simplesmente assim, você não vai sentar e se isso acontecer, eu acredito que seja uma vez ou outra e é bastante sorte, né? Mas você não vai sentar e a sua vida vai mudar você fechando os olhos e abrindo eles na manhã novamente. É um processo que você vai ter que construir, principalmente isso que você se debate mais. Encontrar os ganhos secundários de algo é um passo importante desse processo terapêutico, né? Mas encontrei o ganho secundário e achar que lá minha vida amanhã vai ser diferente? Claro que não, né? Porque agora você vai ter escolhas, né? Então você vai precisar escolher. Então, às vezes vem pessoas, né, no Metamorfose, tipo, elas trazem uma listinha, mesmo em sessões, assim, uma listinha. Uma vez veio uma pessoa que bateu o recorde, 19 itens que queria mudar na vida. E eu fiz uma pergunta, ok, eu não sou o Aladim, o gênio da lâmpada, mas a gente pode começar por um deles, por qual você quer começar? Ele falou, eu acredito que alguns estejam interligados. Eu falei, eu também, mas você precisa escolher um pra gente iniciar. E de repente, esse a gente leva um tempo. Ele falou, quanto tempo? Eu falei, não sei, né? Algo talvez eu possa te garantir. Quanto tempo você carrega esse problema? A gente vai levar menos tempo do que isso. Mas é o seu processo, né? E o processo terapêutico tem muito a participação das pessoas,
Porque são escolhas, né? A gente trazer para a consciência aquilo que é inconsciente, né, que a gente não tinha consciência, não sabia que aquilo estava direcionando a nossa vida, ter a consciência não significa transformação, significa escolhas. Agora você pode escolher, você tem 2 caminhos, né, e sempre vai depender da sua escolha, que por um caminho você sabe as consequências e por outro caminho você sabe as consequências, né, e muitas pessoas também se pegam em dilemas bem profundos. Então vamos lá. Vou dar exemplos aqui para vocês, né, do que mais pode amarrar as pessoas, né, de se transformar na vida, que são os ganhos secundários. Vou contar uma história que aconteceu, que eu vi ali explícito, muitos ganhos secundários naquele diálogo que eu vi certa vez. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, talvez um pouquinho mais. Meu pai tinha operado, ele ia para o hospital, né, então a gente sempre tinha visitas no hospital, eu que levava ele, e às vezes os exames que ele fazia, a espera dos médicos era um pouco demorada e eu me debandava lá pelo hospital, e um dia eu estava sentado numa cadeirinha lá, é um hospital modelo na cidade que eu morava, né? Então ele tinha um grupo de acompanhamento de pessoas com diabetes, tinha um grupo de acompanhamento de pessoas com pressão alta. Então era muito legal, porque nesse grupo de acompanhamento tinha médicos, tinha nutricionista, tinha psicólogos, era multidisciplinar, né? Então eu ouvi 2 senhoras assim do meu lado conversando e eu fiquei ali de rabinho de ouvido, só ouvindo a conversa delas, né? Então uma começou a falar assim, nossa, porque eu já tô há 3 anos nesse grupo aqui e a minha pressão não diminui, eu tô com o doutor fulano de tal, eu tô fazendo isso, eu faço aquilo, mas sabe, a minha pressão não melhora e já tô 3 anos aqui. E na conversa eu ouvi que o marido já tinha falecido, os filhos moravam no interior, ela morava aqui sozinha, né, com uma irmã, só ela e a irmã, então já deu para entender um pouquinho do contexto. E a outra, quando ela falou assim que ela não se curava, olhou com um olhar de prazer imenso assim para ela e disse: é que você não viu a minha diabetes. Sabe a minha diabetes? Eu já passei com fulano de tal, você tá há 3 anos, eu tô há 4 anos nesse grupo aqui. Várias pessoas melhoraram, mas os médicos não dão jeito na minha diabetes. Então, foi engraçado ali de fora perceber aquela conversa, né? Você já deve ter visto isso acontecer se você não participou disso, uma competição para ver quem tinha o maior problema. Cara, como se elas fossem ganhar um troféu, né? A maior desgraça, a maior dor ia ganhar um troféu ali. Então foi engraçado ver aquele debate. A outra também era viúva, né? Os filhos já estavam bem grandes e casados. Se a gente fosse perguntar, né, para essas senhoras, aqueles grupos eram de 3 vezes por semana, se elas queriam se curar, obviamente, de forma explícita, elas iam dizer, claro que eu quero me curar, certo? Mas será que implicitamente elas querem? Porque tem muitos ganhos ali, então elas têm o cuidado dos médicos, elas fazem aqueles exercícios, elas têm acompanhamento com exames, existem muitos ganhos, aquilo foi o que eu percebi de fora, claro que a gente precisa explorar, mas é um exemplo para você se dar conta do que são esses ganhos secundários, tá? Então é realmente muito importante se dar conta disso, que a gente sempre ganha algo, tá? Você ficar comigo até o final, vamos pegar uma questão sua e talvez você comece a perceber alguns ganhos que você tem. Então eu estava falando de ganhos secundários um dia num grupo que eu estava conduzindo. Foi bastante interessante, né? Terminado aquilo, findado aquele grupo, tinham pessoas que eram mais próximas, estava aqui no meu espaço, a gente subiu para a cozinha, arrumando as coisas, tomando um café, foi ali tomando o meu cappuccino, uma pessoa ficou me perguntando o que eu faço com os ganhos secundários. Falei, por quê? Você se deu conta que você está ganhando alguma coisa aí e não conquistar aquilo que você diz que você quer? Ela disse sim, eu falei, em que área? Ela falou assim, relacionamentos, olha só. Ela falou assim, eu comecei a perceber que eu gosto de estar sozinha. Falei, como é isso, né? Me explica um pouquinho melhor. Mas antes, você quer ter um relacionamento? E eu conheço ela vive falando que quer ter um relacionamento e faz de tudo para ter um relacionamento, mas não consegue um relacionamento.
Então, ela foi falando e declarando, porque eu gosto de estar sozinha, eu gosto de chegar de casa do trabalho, não ter ninguém para eu cuidar, eu gosto de ter o meu espaço. Ela foi listando ali uma série de coisas. Eu gosto da minha individualidade, eu gosto disso, daquilo. Sabe, uma lista extensa. Eu falei, sim, você ganha bastante coisa estando solteira. Você já fez uma lista do que você ganha se você tiver um relacionamento? Né? E aí ela falou assim... e se eu não estiver disposta a abrir mão de algumas coisas para ter um relacionamento? Você sabe qual foi a minha resposta? Você tem que saber o que você quer. Então, ela começou a se dar conta de alguns ganhos que eu acredito serem bastante superficiais, tá? Que deve ter ganhos ainda muito mais profundos do que esse. Mas já são alguns ganhos que ela começou a se dar conta, certo? Então é muito importante ter a clareza sobre isso. Agora ela tem a consciência, ela pode negociar com ela mesma o que ela vai fazer. Porque, de repente, iniciar um relacionamento, ela não tem a total liberdade que ela tem, mas ela vai ganhar outras coisas. Então, isso é como depois pesar numa balança. Você vê o que você está ganhando e você encontra, talvez, maneiras de ganhar a mesma coisa ou coisas melhores de uma outra forma. Então, esse era um caso um pouquinho mais superficial, tá? Agora eu vou começar a adentrar camadas aí desses ganhos secundários, tá? Então, eu vou contar uma historinha aqui. Vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas, ver se eu consigo responder, e depois eu vou me aprofundar ainda mais nesses ganhos secundários, mas eu já vou adiantar uma frase aqui. Paul Václavic, ele foi um cara assim muito brilhante, né, junto com Gregory Bateson, e eles estudavam muito, né, a pragmática da comunicação humana, os dilemas, tem uma palavra que agora me fugiu, mas que não é dilema, mas esses conflitos inconscientes, esses paradoxos inconscientes que a gente tem. Então, o Václavic, ele trouxe uma frase bem interessante. Quando eu li aquilo, eu precisei ler naquele livro umas 15 vezes para entender o que ele estava dizendo. A solução tentada é o que perpetua o problema. Muitas vezes a solução tentada é o que perpetua o problema. Guardem isso, eu vou voltar nessa frase e você vai me entender, tá? Então, aqui eu vou contar uma história de uma cliente, né, assim, que queria emagrecer e iniciou um processo terapêutico para tal, certo? Então, dentro desse processo que a gente iniciou, com algumas sessões ali, algo muito incrível começou a acontecer. Ela começou a fazer melhores escolhas de alimento, ela já não tinha mais o finiquito de arrebentar a geladeira e devorar tudo à noite. Ela, de fato, começou a ter mais vontade de se exercitar e, por consequência, o corpo dela começou a entrar na forma ideal, a entrar no shape. E foi muito interessante, ela começou a parecer muito mais bonita nas sessões, né? Mais maquiada, cabelo feito, roupas mais bonitas, nossa, que legal, né? E tinha algo bem interessante, o marido dela trabalhava viajando, né? Então ele viajava demais, então ela começou nesse processo até que ela chegou um dia na sessão bastante preocupada. Eu falei, o que foi, né? E aí ela começou a partilhar comigo. Nisso ela já tinha emagrecido aí os seus, 12, 15 quilos, era bastante, em pouco tempo, assim, sem dietas malucas. Realmente o processo foi de dentro para fora, né? Porque dieta restritiva não faz isso, não adianta, tá? Adianta enquanto você faz, mas depois volta tudo, enfim. E ali eu tinha deixado muito claro para ela que a gente ia trabalhar as questões emocionais, né, sobre o que estava impedindo ela de emagrecer, né, que colocava ela naquele efeito sanfona e ela estava naquela tristeza. E aquela sessão ela chegou triste e disse assim, ultimamente tem acontecido algo muito chato, né, e eu falei, o que é que tem acontecido? Ela disse, eu tenho sido muito paquerada no meu trabalho. Eu falei, que legal, isso significa que realmente você mudou, você tá mais bonita, é normal as pessoas paquerarem pessoas bonitas, não tem problema com isso. Só que eu vi que aquilo assentou mal pra ela não tava gostando de se sentir paquerada, ela não tava gostando de ser bonita. Então a gente começou a investigar e é claro que na minha cabeça eu, acho que daqui a pouquinho vem um processo de autossabotagem aí. A gente teve uma sessão daí 15 dias, dos 12, 15 quilos que ela já havia perdido, ela recuperou mais 7, né? Então, assim, ela engordou de novo, né? Então, ela voltou na outra sessão ainda mais triste. Olha só como isso é uma bola de neve, né? E aí eu comecei a ajudar ela a entender, a gente começou a se aprofundar. E o que eu vou dizer aqui não vem de mim, não. Isso surge a partir da pessoa, né? Não tô dizendo que esse seja o seu caso, mas é interessante saber isso. Que o marido dela trabalhava muito, viajando.
e que ela se sentia extremamente sozinha, extremamente sozinha. E ela tinha muito medo de que se alguém continuasse paquerando ela, adivinha, ela fosse ceder, porque ela se sentia extremamente sozinha na maior parte do tempo. Então, isso é um ganho secundário. O estar gorda ali, né, voltar a engordar no caso, estava protegendo ela porque algo dentro dela não confiava, né, que ela ia se manter fiel ali pela solidão que ela sentia e a ausência do marido, né? Então, isso poderia colocar em risco o casamento dela, que ela amava, né? Então, se a gente for falar que ela não amava, não tem nada a ver com isso. Então, ela foi corajosa o suficiente para reconhecer isso dentro dela. Você precisa ter realmente coragem para olhar para dentro de você. E ela teve, né, nesse nível. Então a gente começou a elaborar isso, falar, poxa, então você está preservando o seu casamento aqui, né? A gente entendeu aqueles ganhos e o próximo passo era trabalhar naquilo, né? Que foi, neste caso, a gente se aprofundar naquela solidão que ela sentia, né? Porque era uma solidão muito forte, aquilo realmente mexia muito com ela e quando a gente foi ver, ela perdeu o pai tragicamente com 8 anos de idade, né? Então teve um histórico assim de vida bem conturbado, de ausência, de falta, de solidão. E a gente começou a trabalhar naquilo porque a gente tomou a consciência, sim, do ganho secundário. Só que como o inconsciente dela está protegendo ela, se a gente não arrumar uma rota alternativa, tá, para ela se sentir confiante que vai ficar tudo bem, e era a solidão dela, no caso, que fazia ela pender para aquele lado, a gente tinha que cuidar daquilo. E investigando, entrando pelo sintoma solidão, surgiu, né, aquela lembrança que ela, na mente dela racional, explícita, acreditou que estava resolvido. Estou resolvido com isso, não achei que isso pudesse causar algum problema para mim. Então a gente muitas vezes, né, tem essa ideia de consciente que a gente não tem esses problemas, que isso não acontece com a gente. E a gente pôde sim começar a trabalhar naquilo, naquela falta, sabe? Então aqui o trabalho com o peso, ele se tornou um pouco em segundo plano porque a gente começou a identificar algumas raízes, certo? E a gente foi elaborando o trabalho a partir dali, para ela se sentir confiante o suficiente para das próximas vezes que ela começasse a ser paquerada de novo, né, ela pudesse tomar uma rota diferente, se sentindo mais confiante. Então foi um trabalho muito bacana mesmo. E eu acredito que você começou a entender, né, o que são ganhos secundários. Então, olha só esse outro caso, né? Eu tenho um programa, esse é online, ele chama Conquiste a Sua Forma Ideal, tá? Que tem um módulo completo dedicado só aos ganhos secundários das pessoas que não conseguem emagrecer. Por que você emagrece e volta? Tem um ganho secundário acontecendo. Tem pessoas que fazem aí realmente de tudo e não conseguem. Então, tem um número muito grande de pessoas, e eu não estou dizendo isso como uma regra única, mas a experiência ao longo, né, da jornada, da experiência realmente de atendimentos terapêuticos, isso não aconteceu uma vez só, né? Isso costuma ser recorrente. Então, com outra pessoa que eu estava trabalhando a questão de emagrecimento, né, a gente começou a se aprofundar nas questões emocionais e ela tinha uma dificuldade muito enorme. A gente começou primeiro, na primeira camada, a lidar com compulsões alimentares e a gente começou a vir, as compulsões começaram a diminuir, mas a ansiedade dentro dela começou a aumentar. Então a gente começou a criar rotas alternativas para ela lidar com a ansiedade e a gente foi se aprofundando e a gente caiu num abuso da infância, né? Então ela foi abusada várias vezes na infância por um familiar e realmente a gente começou a, inclusive, se dar conta das decisões que aquela criança tomou, né? Aquela criança toma várias decisões. As experiências que a gente passa, nós tomamos várias decisões, que são as nossas crenças limitantes e mais, a gente toma decisões secundárias, né? Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, tá? Que eu costumava, pode ser chamado também de pactos inconscientes. É que eu chamo que esses pactos inconscientes, eles advêm muito de dentro do útero, pactos que nós fazemos com a gente mesmo, mas em muitos momentos da vida a gente também faz esses pactos que pode ser entendido como decisões secundárias, tá? Então realmente a gente decide muitas coisas e aquela massa corpórea, no caso dela,
era para defender ela, para ela não ser atraente o suficiente para nenhum homem, porque ela queria repelir as pessoas, ela não queria se sentir bonita. O corpo dela precisava se proteger. Foi invadido os limites dela muito cedo, né? Então foi muito legal ela tomar consciência disso, que o corpo dela estava protegendo ela. O ganho era se proteger. É por isso que eu falo, não é todo ganho que precisa de atenção e ser mimado. Ela estava precisando se proteger, tá? Porque ser charmosa, ser atraente novamente podia ser perigoso na interpretação que havia ficado pelas experiências que ela passou. Você começa a me entender, não começa? Então a gente, é claro, teve que lidar com aqueles abusos, né? A gente teve que trabalhar naqueles traumas. Então, de novo, o sintoma, o peso aqui se tornou algo que a gente deixou um pouquinho de lado para ir elaborando aquelas questões mais profundas aqui e, claro, que dando rotas alternativas para ela quando ela começasse a comer demais, que agora ela se sentia segura, mas para ela aprender a lidar isso. Eu fui ensinando ela ao longo da terapia como lidar com aquelas partes que não se sentiam seguras ainda, né, que achava que era perigoso. Então tinha um ganho muito grande em não emagrecer, que era se proteger, né? Muito além de ganhar alguma coisa, era se preservar. Só que esses ganhos secundários, eles geram conflitos dentro da gente, eles geram dilemas, eles geram paradoxos, porque uma parte de mim quer aquilo, e a outra parte de mim está me protegendo ou recebe isso, tem um ganho, tem um benefício, X, qual seja. Ainda que esse benefício hoje não seja tão benéfico assim, uma parte de mim acredita que aquilo é beneficioso ainda. Tá? Então é muito legal trazer para a consciência, porque eu parto do pressuposto, né, eu sigo muito a filosofia ericksoniana dentro da terapia, e Milton Erickson acreditava que o inconsciente, diferente do que Freud acreditava, Freud acreditava que o inconsciente era um caldeirão de material reprimido que cedo ou tarde vai destruir a sua vida, né? Então não é um lugar legal para você olhar para o inconsciente se você tiver essa perspectiva. E Erickson acreditava de uma forma bem diferente, que o inconsciente ele é pré-programado para a gente se desenvolver, né? Que o inconsciente ele foi projetado para o nosso mais alto bem-estar e evolução. Porém, as experiências que a gente passa deixam aprendizados incorretos, incompletos e essas decisões primárias e secundárias, esses pactos, tá? E que a gente continua repetindo. Então é muito legal a gente acessar o inconsciente e trazer novas ideias, negociar com o inconsciente, porque o inconsciente sempre vai preferir uma boa ideia a uma má ideia, já que ele está lá para nos preservar. E eu trazer a ideia para o inconsciente, e aí, para salvar esse dedo aqui, que está machucado, né, para não perder esse dedo, eu estou gangrenando o meu braço. Então é isso que está acontecendo, eu estou me protegendo aqui em um nível para salvar esse dedo, só que para proteger esse dedo eu estou gangrenando o meu braço todo. Então, isso começa a pesar dentro da pessoa, né? Então, é interessante a gente saber os ganhos que a gente tem, esses ganhos secundários, né? Pra gente poder negociar com essas partes da gente, mas a escolha sempre no final vai ser nossa, tá? Entenda que o inconsciente não é uma entidade à parte aí dentro de você que ela quer te destruir, não. As decisões, no fundo, são suas e foram suas lá atrás, tá? Só que lá atrás foi a melhor decisão a ser tomada, foi a mais útil possível, tá ok? Então, vou contar um outro caso bem breve aqui. Então, eu estava trabalhando com aquela pessoa que ela queria se separar, ela queria se divorciar e ela queria, só que ela só protelava a documentação, ela só protelava a papelada, ela protelava procurar um advogado, ela protelava tudo e se mantinha naquela relação abusiva e toda santa terapia ela se sentava na poltrona e o discurso era aquele mesmo blá 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 de sempre. Ah, eu estou sofrendo muito, eu isso, eu aquilo e blá 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 blá. Aquela historinha que ela conta pra ela mesma, conta pra todo mundo, repete milhões de vezes, só que ela não fazia nada diferente para sair daquilo, né? Então a gente começou a perceber que tinham muitos ganhos. Poxa, ela tinha muito medo, e se eu sair desse relacionamento, né? Eu vou fazer o quê? Eu nunca trabalhei na minha vida. Então começou ela a ter consciência, poxa, vai dar trabalho ir atrás da papelada. Claro que vai dar trabalho, né? Vai ter sofrimento por parte dos meus filhos. Sim, ó. De novo, para salvar o dedo, será que vale a pena gangrenar o braço? Né? Então você tem que saber se você abandonou a sua vida para continuar nesse relacionamento destrutivo. Você não precisa ir atrás de papelada de nada, né? Eu não sou o terapeuta certo para você, porque você se sentar na minha frente e começar a continuar contando esse blá blá blá
tá? Não sou o tipo de terapeuta que vai ficar te ouvindo e falar, olha, deu a hora até a semana que vem. Não. Ou a gente cocria um caminho de solução, ou eu prefiro não ficar junto com você, né? Eu não acredito nesse tipo de terapia onde a pessoa só fala e o outro só ouve e olha no relógio e fala, deu, né? Deu seus 30 minutos, 45 ou 50. Não. Então, trazer essa ideia para ela ia dar trabalho sim, ela ia ter que, ia perder muita coisa, mas eu comecei a ajudar a ver o que ela ia ganhar também e negociar dentro dela aquilo, né? Porque, poxa, e se fosse uma decisão dela, para os meus filhos não sofrerem, sofro eu? Ok, pode ser uma decisão sua, né? Os filhos já estavam bem crescidinhos, com seus 20 e poucos anos, e a gente sabia que eram ganhos que ela tinha ali. O relacionamento estava difícil? Estava. Só que tinha ganho, por quê? Poxa, a casa estava lá, a cama estava lá, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, estava tudo ali à disposição. E a dor era ver o marido saindo com outras mulheres, ele prometendo que ele ia mudar e não mudava, o blá 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 de sempre, que quem está nessa situação sabe do que eu estou dizendo. Enfim, tinham muitos ganhos, né? Então é muito importante a gente ter a consciência, porque a gente para de acusar o outro e as situações e a gente começa a pensar nas soluções, né? Porque a gente tem que procurar por soluções. Caso contrário, fica muito difícil, a gente fica emperrado, tá? Gente, falei demais aqui, daqui a pouco eu vou numa outra camada, mas você começou a se dar conta o que são ganhos secundários? E de novo, tem um recadinho importante aqui para te dar. No final a gente vai fazer um exercício, mas antes disso, olha só. No WhatsApp a gente tem o grupo das lives do Manuel Augusto, né? O nosso grupo de lives, onde eu tenho um contato muito mais íntimo com essas pessoas, a gente troca muitas coisas, eu libero material em primeira mão, eu às vezes respondo para o grupo, né, dúvidas específicas, faço ali alguns podcasts, enfim, é muito legal. Se você quiser fazer parte desse grupo, vou te deixar um número aqui, tá? É o 011 998574132, tá bom? É o 011, de novo, 998574132. É só mandar uma mensagem para esse WhatsApp dizendo oi, vim da live, tá? Tentei abortar minha filha e mesmo hoje eu demonstrando todo o meu amor, né, de mãe por ela, ela é uma menina totalmente insegura e sempre fala que não gostam dela, né, as amigas. Ela se sente rejeitada. Isso aí é um trauma que ficou nela, tá? É algo realmente que precisa de atenção. Isso não é uma mudança que você vai fazer, né? São as consequências do que aconteceu lá atrás. Não tem o que fazer, essa é a jornada dela, né? Daqui pra frente. O seu papel é demonstrar o seu amor e pronto. Mas às vezes as lentes dela estão embaçadas, a garrafinha dela tá fechada e não recebe o amor, né? Que está disponível. E se sentir rejeitada talvez seja a forma mais rica dela conseguir conexões. Me explico. Trabalhei com uma pessoa, né, que veio de longe para o nosso trabalho, em vários trabalhos, e ficou muito claro uma dinâmica, né? Era um discurso muito ensaiado e muito repetitivo, me sinto rejeitado, blá, 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 blá. E a gente começou a explorar camadas, e entendam, né, que às vezes para a gente chegar nesses ganhos secundários não é o estalar de dedos, mas eles existem, tá? E talvez você já encontre alguns hoje. A gente começou a explorar, e é claro que eu vou no resumão no final, né, da última experiência que a gente teve juntos, e ficou muito claro que se sentir rejeitado era a melhor forma que ele encontrava para se conectar com pessoas. Por um lado, era ruim, tá? É ruim eu me sentir rejeitado. Só que por se sentir rejeitado e as historinhas com terapeutas, com as pessoas que ouviam ele criava conexões profundas, onde ele não se sentia rejeitado. Então, imagina que foi uma estratégia adquirida ao longo de uma vida, né, para se conectar com as pessoas. Tem um ganho absurdo nessa rejeição. Então, por mais que aqui diga, e na verdade isso é só uma distração, traz sofrimento, claro que traz, mas no fundo era a rejeição, o próprio sintoma que fazia ele se conectar com as pessoas. Aqui começa a entrar aquilo que eu disse para vocês, a solução tentada é o que perpetua o problema. Então, a pessoa tem que ter consciência disso e começar a desenhar novas rotas para se conectar com as pessoas. Porque é muito fácil voltar para o piloto automático antigo, mas a rejeição, né, falar da rejeição para o terapeuta e para as pessoas, eu conseguia uma conexão profunda com essas pessoas e nem sabia. E voltava sempre aqui, né, falando da rejeição, porque era a forma que eu aprendi a me conectar com aquilo.
Então, sim, a gente sempre ganha. Olha esse exemplo bobo, né, que pode parecer bobo, mas que traz uma verdade muito legal. Em algum momento da minha vida, eu tomava muito leite. Eu ainda tomo, mas o absurdo que eu tomava, chegar a tomar 2, 3 litros, acredite, por dia, parecia um bezerro, né? Chegou a ser bizarro e, cara, o leite é cheio de aditivos aí, eu tentei alternativas, enfim, mas o consumo era muito alto. Então, leites mais saudáveis, menos processados, leite de amêndoa, enfim. Mas eu queria realmente diminuir a ingestão de leite, diminuir bastante. Não parei ainda, porque agora a escolha é minha. Mas eu comecei a explorar, né, o que estava associado com aquele leite. Eu tinha algum ganho com aquilo? E assim, eu tinha milhares de ganhos com aquilo, né? E o engraçado é que até hoje eu me percebo, né, nisso. Por exemplo, assim, as minhas avós, a forma delas demonstrarem amor por mim era me preparar. Por exemplo, a mãe do meu pai fazia leite com café e me ensinou a molhar o pão francês com manteiga no leite com café e comer. Nossa, era uma coisa que eu adorava. Então tá lá o leite com café. E era uma demonstração de carinho, de amor, eu me sentia acolhido. A minha outra avó fazia leite, me colocava na mamadeira, né? E era muito gostoso, aquele leite quentinho na mamadeira. E ela sempre fazia isso quando eu ia na casa dela. Então, e outro dia eu até reparei num padrão da minha mãe, assim, quanto mais quentinho ela segura no copo, assim, e ela vai tomando, dá pra ver na expressão dela que ela se sente acolhida com aquilo. Então, na hora que eu fui começando a me dar conta sobre isso, eu falei, cara, que legal. Então, nos momentos que algo em mim se sente mais sozinho ou precisa de um certo acolhimento, eu tenho esse comportamento. Então tem um ganho, que não é o gosto do leite, não é o sabor do leite, não é o quentinho só do leite, mas é a sensação que aquilo é associado. Então trazer isso para a consciência, várias vezes quando eu fui tomar leite, não, poxa, eu posso encontrar uma maneira de me sentir mais completo, mais acarinhado do que essa, uma maneira mais saudável. Então isso são escolhas, tá? Então assim, a gente sempre está ganhando, por isso que precisa investigar muito o que acontece, tá? Vou dar mais uma lindinha por aqui. Nossa, estou achando que só vou melhorar na próxima vida, nessa acho que não dá mais tempo. Poxa, se essa foi a sua decisão, assim vai ser, né? Isso que é legal, gente. Eu amo a pergunta de vocês porque abre espaço para muita coisa. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram falando sobre a dor de perder os pais cedo na vida. Você pode ir lá no meu Instagram, Manuel Augusto Oficial, vai lá, tem a prova do que eu tô te falando aqui. Então, eu estava divagando um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, discorrendo sobre esse assunto, e uma pessoa falou que doía demais e como que a gente ia processar, elaborar um luto se a pessoa não partiu, já partiu e não volta mais. Bom, então isso já me dá a entender o que está mantendo a pessoa na dor, né? Aí eu falei para ela, não é bom saber que elaborar não se trata de trazer a pessoa de volta? A gente não muda fato, a gente não muda o que aconteceu. A gente não muda aquele pai que faleceu daquela pessoa que eu contei aqui, que num acidente trágico. A gente não muda aquela pessoa que foi abusada. Os fatos não mudam, mas a percepção que ficou, ela é bem disfuncional hoje, não é? Tipo, eu preciso ficar gordo, ter um monte de banho aqui para proteger o meu corpo. Então, tem um monte de decisões que a gente tomou que não são funcionais hoje. Então dá pra gente mudar a percepção. Então eu falei, dá pra gente mudar a percepção, né? E aí ela me perguntou, tá, uma dica. Eu falei, não tem uma dica pra processar algo tão difícil, eu preciso co-criar junto com as pessoas. É assim que eu faço dentro da terapia. Já pensou se uma dica? Nossa, então a vida, pra quê? Não tem problema, a gente não teria problema nenhum. Será que um dia isso vai existir? Uma diquinha simples, olha, um simples passo e voilá, sua vida mais profunda mudou. Você veio aqui pra Terra, você não veio pra evoluir nada, você não veio pra aprender nada, você veio pra viajar pra praia, ou sei lá pra onde, conhecer o mundo e não fazer nada. Não é assim, tá? Então, ela começou a falar que, poxa, eu falei, na verdade, né, que o caminho que eu ajudava as pessoas a serem conduzidas, ele era muito bonito, porque a pessoa que partiu, inclusive, ganhava um bom lugar no coração dela. Era, no final do processo, chega a ser o florescer pós-traumático, que a gente chama, muito lindo. E ela começou a repetir nas frases, mas é difícil. Aí uma hora eu falei, se você acredita, né, se você decidiu que o seu processo vai ser difícil, assim seja. Então é até engraçado, né, a pessoa tentando ali
me convencer de todas as maneiras que vai ser difícil. Só que ela não sabe que ela já se convenceu que vai ser difícil, que ela não vai me convencer, né? E assim, porque não se trata da minha vida. Então, se você decidiu que só numa próxima vida você vai melhorar, poxa, é a sua decisão e assim vai ser. Né? Então, eu vou contar um caso rápido aqui também, que certa vez, né, veio uma pessoa na terapia bem nesse naipe, assim, bem assim, eu gosto de desafiar as pessoas num jeito gentil, né, para fazer elas pensarem, para sair do piloto automático. Então, ela insistia em falar que a vida dela não tinha jeito. Ok, tá, era um pergaminho de justificativas. Cara, se eu não acreditasse que as coisas têm um caminho, têm uma solução, e vamos entender a solução, por exemplo, para elaborar um luto não é trazer a pessoa de volta, mas é como eu me sinto em relação àquela pessoa que partiu, né? Eu liberar esse trauma. Então, ela começou a falar que a vida dela não tinha jeito, a gente começou um trabalho, e ela sempre caía em coisas mais profundas, a gente elaborava, mas na outra sessão tava ela lá, se eu for por aqui não dá, por aqui não dá, por ali não dá e por ali não dá. A gente trabalhou algo mais profundo até que voltou na terceira sessão e continuou com o discurso. Minha vida não dá, minha vida não dá. Eu falei, olha, talvez eu demorei 2 sessões para entender o que você tá me dizendo. Se a gente for por ali, o bicho pega. Se a gente for por aqui, o bicho come. Se a gente for por ali, não tem saída. Se a gente for por aqui, tem um abismo. Não tem saída. Sua vida não tem jeito. Concordo com você. E falei, não tem jeito da gente fazer. E ela ficou assim, sem palavras. Eu falei assim, porque eu tô tentando te ajudar a perceber que existem maneiras. E você tá tentando a me convencer que não tem jeito. Não tem jeito. Você convenceu, você tem tentado convencer as pessoas e elas ficam brigando com você, dizendo que tem jeito. Eu não vou ser mais uma dessas pessoas que vai brigar com você para dizer que tem jeito. Eu vou dizer, não tem jeito. Não tem. Você chegou no seu objetivo, você convenceu que não tem jeito. Né? Então aquilo deu meio que uma pane na mente dela, porque realmente alguém pela primeira vez concordou com ela. E eu falei assim, você mudar a sua vida não muda a minha vida quem tem que mudar sou eu, as decisões quem tem que fazer na minha vida sou eu. Eu não posso jogar as decisões importantes da minha vida para você, nem para nenhum terapeuta, eles podem me ajudar no caminho, mas as decisões quem tem que tomar sou eu, porque se trata da minha vida. Quando a gente terminar essa sessão, os meus problemas continuam, as minhas alegrias continuam, a minha vida continua, e a sua também, então você mudar implica em mudar a sua vida, não a minha. Se você acha que não tem jeito, não tem jeito. Mas se você achar que a gente pode procurar uma maneira, a gente vai procurar uma maneira. O que você decide? Né? Então, uma resposta um pouco longa aí para um comentário bem pontual, que eu acho que é importante todo mundo, né, ter essa clareza. Será que você na sua vida não vem tentando convencer alguém que não tem jeito, que é só numa próxima, ou que você jogou pedra na cruz e isso deve ser coisa de vida passada, né? É muito fácil colocar a justificativa nisso. E olha que eu trabalho levando muitas pessoas a vidas passadas, porém, quando ela já fez trabalho suficiente nessa vida e realmente já houve algum movimento, né? Porque você ir usar essas coisas como subterfúgios, como desculpas, não ajuda ninguém, as pessoas não caminham na terapia fácil. Né? E de forma inconsciente, nós somos muito leais ao nosso sistema. E nem todo mundo, e isso não é uma tarefa fácil, nós nos permitimos ir além dos nossos pais. Então, muitas vezes, no racional, no cognitivo, né, principalmente ainda quando a gente rejeita, exclui, né, desce a lenha nos nossos pais, você só está dificultando para você mesmo, né? Porque mesmo quando a gente honra, partes de nós não se permitem, não se sentem tão livres assim para caminhar além dos nossos pais. E isso você só consegue encontrar dentro de você com muita terapia, realmente esse lugar que existe dentro de todos nós, tá? Feliz daquele que encontra esse lugar, porque somente a clareza disso vai te levar para um próximo passo. Né? Quem sou eu para ter essa facilidade na vida, eu prosperar se você sofreu tanto? Quem sou eu para ter um relacionamento saudável? Se minha mãe sofreu, se minha avó sofreu, se minha bisavó sofreu. Então, fica fácil de você pensar, só imagine, tá? Como fica a sua consciência, se você realmente estiver sintonizado com o seu corpo, não no cognitivo aqui da boca para fora. Imagine que todos os seus familiares sofrem de uma doença e você é a única pessoa que goza de boa saúde. Você se sente de consciência leve ou você se sente com a consciência pesada?
Me respondam aqui, por favor. É tranquilinho para você? Vou colocar uma outra situação aí você responde junto, tá? Imagina que todas as pessoas do seu sistema familiar, os que vieram antes de você, pai, a mãe, avós, enfim, tiveram muitas dificuldades financeiras e você é a única pessoa que goza de riqueza. Você fica com a consciência tranquila? Ou você fica com a consciência pesada? Ou a sua consciência vai querer ajudar todo mundo, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Como que fica a sua consciência? É desconfortável, é pesado, não é? Claro que é. Claro que é. Porque você se torna diferente. Quem sou eu para ir além de vocês? E tem vários ganhos secundários aqui. Tem o pertencimento, eu pertenço a esse sistema, eu faço parte, porque se eu sou o diferente, se eu consigo, se eu vou além, de repente eu não pertença, né? Algo em mim perceba que eu não pertenço mais a esse clã. É pesado. São dilemas que a gente enfrenta em níveis muito profundos da consciência. Por isso que eu amo, né, processos terapêuticos, né, e esse blá 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 que a gente fala o tempo inteiro. Cara, se você está tentando algo, já tentou o suficiente, não deu, procura ajuda. Seja humilde o suficiente para procurar ajuda. Né? Porque tem questões inconscientes acontecendo e existem caminhos se assim você decidir. Se você já decidiu, antes de tudo, que é só na vida seguinte, assim vai ser também, a decisão é sua. Porque existe uma consciência mais profunda, né? Um inconsciente, algo lá mais profundo. Quem sou eu para ir além de vocês? Tá? Então, se meu pai falir uma empresa, quem sou eu para ser bem-sucedido? E a gente tem que pegar um histórico familiar, isso só investigando a história de cada um, tá? Então, para você começar a entender, né, essas questões, esses ganhos mais profundos, sair aqui desse racional, né, você já sabe o que você quer. Você quer abrir uma loja, você quer isso, você sabe que você tem capacidade, ou esse teto que você tem. Será que isso diz respeito à crença? Será que não tem esse processo de autossabotagem que segura você? As pessoas que participaram, né, do meu treinamento Metamorfose, a gente reuniu elas um dia aqui no Núcleo Sinapse e a gente falou um dia inteiro sobre isso. Esses processos de autossabotagem, de não nos permitirmos ir além dos nossos pais, né, ou do nosso sistema como um todo. Porque em maior ou menor grau todos nós carregamos isso dentro de nós. E é uma escolha. Né? É uma escolha. De repente, para ficar dentro do sistema e pertencer, eu quero ficar doente? Né? Eu vou aceitar isso? Eu quero isso? Será que eu vou conseguir criar uma consciência leve se eu for além? Então, tem caminhos para a gente fazer isso, tá? Só para vocês entenderem. E assim, quem falou assim, nossa, eu me sentiria muito bem, tá? Então pensa em algo aí que de repente você não consiga ir além dos seus pais, né? Então sua vida não deveria estar travada de forma nenhuma, não tem bloqueio inconsciente nenhum, vai pra vida, segue e vai ser feliz, né? Mas não é tão fácil identificar em nós as nossas questões, porque tem dores e a gente não gosta de ver dores, tá? Então, gente, eu vou aqui contar um outro nível de ganho secundário que vai entrar naquela frase, né? A solução tentada é o que perpetua o problema. Estou trabalhando com uma mulher, síndrome do pânico, há um bom tempo, tá? E um bom tempo, assim, alguns meses, então a gente já fez sessões, ela já participou de algumas imersões comigo, e a gente foi desvendando e percebendo várias coisas. Mas sempre que se senta na frente, o discurso é quase sempre igual. Tá caminhando, mas a gente chegou num ponto muito interessante, bem interessante. Tem histórico, tem traumas, tem muitas coisas que a gente já veio elaborando. O discurso dela é, eu não aguento mais essa síndrome do pânico. Vive rezando, vive pedindo, vive querendo um milagre. As sensações, o sufoco, um túnel, entrar no carro, um lugar fechado, blá, não conseguir pegar um ônibus, não conseguir dirigir, que sofrimento, Deus, por que você não olha para mim? Olha o quanto eu tô sofrendo. E nesse processo que a gente foi fazendo, a gente viu que ela tinha perdido uma irmã gêmea dentro do útero e que desde a infância ela tinha perdido muitas pessoas e tinha passado sim por alguns traumas e tem questões de se sentir sozinha e abandonada, se sentir solitária na vida. E depois, né, daqueles processos que a gente veio passando, inclusive da última sessão, foi quando eu trouxe essa consciência para ela que ela, estando com aquele sintoma, ela sempre tinha alguém ao lado dela. Né? Que a gente começou a investigar que o maior medo dela, o maior pavor dela, ela se sentir sozinha, abandonada.
Eu falei assim, não é legal entender a que propósito o seu sintoma serve na sua vida? Sempre que você tem uma crise, tem alguém do seu lado. Você não sai para pegar um ônibus sozinha. Não é? Tem alguém acompanhando você no lado, no carro. Você não sai com o Uber, né? Porque aquela companhia não é uma conexão próxima, né? Você não faz nada sozinha, porque sempre que você tem uma crise ou vem o medo, alguém está do seu lado. Você está ganhando muita coisa, uma companhia. Você não está sozinha dessa maneira. Só que eu me pergunto, para salvar esse dedo está valendo a pena gangrenar o braço? Então a gente começou a se dar conta, né, de que havia um ganho gigantesco secundário ali. Eu não sei se essa pessoa vai continuar falando, ai, a minha síndrome do pânico, blá, 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 querendo que o sintoma suma, ou ela realmente vai entender o propósito daquilo. E é claro que ela pode construir maneiras mais saudáveis de ter as pessoas ao lado dela. A gente sim está lidando com aquela solidão e tudo aquilo, só que é escolha da pessoa também, uma vez que você começa a tomar consciência desses ganhos que você está tendo. Então, na mente racional, o pânico é a destruição da vida dela, só que em um nível mais profundo é o que ela está buscando, ela não se sente sozinha, mas isso é baseado nas percepções que vêm lá da infância, lá de muito de trás, e que ela pode fazer o update agora, ela pode atualizar. Então é muito legal a gente poder fazer essa negociação, né? E às vezes a gente fica de cabelo em pé, fala, cara, isso é realmente o que está acontecendo comigo. Então a solução tentada é o que perpetua o problema, porque quanto mais ela tenta se livrar do pânico, mais o pânico acontece, sempre tem alguém ao lado dela. Né? Nesse caso específico. Então, pensa aí, né, se essa solução tentada não é o que está perpetuando o seu problema, mas para isso você vai ter que sair desse piloto automático aqui, desse disco riscado que você aqui não para de falar sobre os seus problemas para a pessoa. Essa historinha que você conta para uma, para 100, para 1000, que você já sabe de cor e salteado. Essa coisa ensaiada. Tá? Porque todos nós temos discursos ensaiados dos nossos problemas, né? E de várias outras coisas. Então, para você começar a adentrar esses níveis mais profundos, de fato, você precisa sair desses discursos automáticos da sua mente. Precisa ter coragem. E, né, existe ganhos secundários. Olha essa breve história. Na nossa equipe tem uma pessoa, se um dia você vier nas nossas vivências, você vai conhecê-la. Ela chegou pra gente e o problema da vida dela, adivinha quem era? A mãe era o problema. Então essa pessoa já tinha usado drogas, essa pessoa já tinha, enfim, feito várias experiências rebeldes na vida, pintar cabelo, tatuagem, faz isso, faz aquilo, morar fora, tudo. E o problema da vida dela era a mãe, né? Não tinha o rótulo narcisista, mas tinha vários outros rótulos, tá? Então, a gente foi trabalhando, sim, tinha muita dor de tudo que tinha acontecido, mas sabe, isso no nível aqui, o problema da minha vida é minha mãe. Então a terapia foi abrindo camadas, tá? Descascando camadas como uma cebola ou uma flor que foi se desabrochando pétala por pétala. Então era uma camada mais, uma mais, e começamos a esbarrar aqui em algumas camadas que diziam assim: te amo tanto, mãe, que carrego a dor por você. E a única forma de eu carregar essa dor por você, ser leal a você, é te acusar, porque assim eu me distraio com isso e continuo carregando o que é seu. Morar longe de você, não suportar ficar próximo, é a única forma de eu conseguir carregar as suas dores. Tá? Então você conscientemente não tem essa clareza. Então foi um trabalho profundo. E ela começou a se dar conta, poxa, sou eu que estou conectado às dores dela. E o curioso que hoje, né, você vê, quando eu falo isso para as pessoas que conhecem essa integrante da minha equipe, fala, nossa, mas ela não dá para imaginar que tudo isso aconteceu. Pois é, isso aconteceu. E foi incrível ver o processo, como a relação dela com a mãe dela se transformou, e a mãe dela nunca veio num processo terapêutico. É a visão dela que mudou perante a mãe. E é claro que isso ajudou, aí a gente não sabe se a visão dela só, se os comportamentos diferentes já estavam lá, esperando uma brechinha, ou a visão nova dela, não conflitiva, gerou novos comportamentos na mãe, e a relação delas, como um resumo, está maravilhosa hoje, né? Muito diferente do que foi um dia. Então, quando a gente está na acusação, de repente tem camadas mais profundas dentro de nós que a gente não sabe, né? Então, por isso, se eu estou na acusação, a gente não chega nessas camadas, né? E se ganha muita coisa estando na acusação, sim, se ganha muita coisa. A gente tem vários ganhos com tudo. Mas quando a gente começa a ter clareza, a gente começa a ter escolhas, tá? Então, isso que eu acho que é o mais importante.
Que bom que você chegou até aqui. É um tema, no mínimo, muito interessante, não é verdade? Bom, a gente realizou um exercício onde muitas pessoas começaram a perceber, a se dar conta de muitos ganhos inconscientes que estão tendo, dificultando ela de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. E para não deixar esse vídeo aqui muito longo, a gente separou esse exercício, assim você pode fazer quantas vezes você quiser, sempre que você precisar, para você também começar a descobrir quais possíveis ganhos secundários estão te impedindo de conquistar aquilo que você quer. Para você ter esse exercício, basta você se cadastrar aqui nesse link, nessa página. Você também vai ver aqui nos comentários, né, esse link, e se cadastra lá que você vai receber esse exercício no seu e-mail. Assim você pode fazer quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar. Eu espero que você desfrute muito. Mais uma vez, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe. Te vejo na próxima.